Olá! Começa agora mais um programa Liderança e Propósito aqui na Santa Cecília TV. Um programa que traz para você que nos assiste um pouco mais sobre o tema Liderança e Propósito. Um tema que, na minha opinião, ele mexe com todo tipo de organização, seja ela uma organização privada, pública ou uma organização sem fins lucrativos. A importância que exerce o líder no crescimento dessas organizações e na formação de novos líderes, buscando sempre por trás do líder o propósito que move o trabalho dele. E falando de líder, eu sempre começo o programa com uma citação, e a citação de hoje é do Peter Drucker, professor estudioso. O líder é aquele que sabe fazer a pergunta certa. Mais do que ficar dando respostas, o líder tem que ter a humildade de saber fazer a pergunta certa, e muitas vezes é nos seus liderados que você vai encontrar as respostas para o crescimento, para o caminho que a empresa precisa seguir. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que constrói uma história muito significativa aqui na região, possui uma marca altamente reconhecida na Baixada Santista. Eu confesso que sou fã da marca há muitos anos, e quando a gente começou a ideia do programa Liderança e Propósito, foi uma das primeiras pessoas que me veio à cabeça para entrevistar, porque de fato eu tenho uma admiração pela marca que ele criou junto com sua família. Eu estou falando do Alcides Antonelli, que é o fundador da marca Cascão, da marca de sorvetes Cascão, e que nos honra hoje com a sua presença aqui. Alcides, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para bater um papo, levar um pouquinho de informações de como a empresa chegou em 44 anos onde está hoje. Inclusive, algo que não foi combinado, ele acabou de me dizer que hoje é o dia da fundação dos sorvetes Cascão, né? Estamos gravando no dia 30 de janeiro, então foi o dia que foi fundado, em 1980, portanto há 44 anos atrás, né, Alcides? Sim. É bastante tempo, hein? Parece que foi ontem, mas se você pensar com bastante atenção, você vê que o caminho é longo. É longo, né? É muito longo e eu fico contente porque tudo deu certo. Tudo certo. Deu planejado, sem precipitação, com passinhos bem curtos, sem arriscar muito e fazendo a coisa séria e com responsabilidade. Bom, então eu queria aproveitar e te dar os parabéns pelo dia de hoje, né, um dia a ser comemorado, ano que vem 45 anos, é uma marca histórica, precisa ser muito celebrada. E eu quero aproveitar agora esse tempo que nós temos aqui para você contar um pouco para o nosso espectador como começou essa história toda, né, do líder Alcides, né, por onde você passou, como começou sua carreira, de onde veio a inspiração. Então vamos começar aí pela tua vida, como começou a tua história como executivo, como líder. Você se formou em quê? Eu vim do interior da cidade de Mirandópolis, lá meus pais tinham comércio. Eu estudava e trabalhava nos comércios que ele tinha e desde criança trabalhando dentro de comércio com eles e aprendi muita atividade junto ao comércio, aquele aprendizado que você faz no início era quase que obrigado, porque tinha que fazer mesmo, e você vai aprendendo, isso você nunca mais esquece. Sim. E isso foi até um dos últimos que eu trabalhei lá. Meu avô, ele era o sorveteiro da casa. Nós tínhamos um bar de sorveteria e ele era o sorveteiro que ele produzia sorvete. E eu, naquele tempo, com pouca idade, eu tinha em torno de 15 anos, 14 anos, ou menos até, eu era o controle de qualidade do sorvete que ele fazia. Então, em Mirandópolis, Em Mirandópolis. Isso aí, né, ficou gravado na minha memória. Depois eu mudei para São Paulo para continuar os estudos, me formei em administração de empresa e trabalhei aqui em São Paulo por um período, quase 20 anos, trabalhei em São Paulo. Trabalhei na Philips, lá em Ribeirão Pires, onde eu fazia o planejamento de produção e planejamento de vendas. Então isso aí me trouxe muito conhecimento. Então, aliado com aquilo que eu aprendi no passado, que era trabalhar dentro de comércio, e mais do que de planejamento por quase 20 anos, isso teve um facilitador de eu tomar uma decisão um dia, falar, bom, e agora eu quero
ter o meu negócio próprio. Foi quando eu saí da Philips, pedi para sair da Philips e comecei com a empresa em 1980. Aqui já em São Vicente. Em São Vicente já, começamos lá na Biquinha. No início era, sabe aquela coisa que você pensa com cautela? Eu quero um comércio para sobreviver, tranquilo, eu, a esposa e os filhos. Sim. Os filhos pequenos. A ideia inicialmente era um comércio, você não tinha imaginado ter uma coisa indústria. pequena, não, era uma indústria e impressionante que era só carrinhos de ambulante. Certo. E também tinha o balcão, que era muito na Praça da Biquinha, Sim. onde a rodoviária era ao lado, então o movimento era intenso. Então isso aí, o início, nós começamos com pouco, só tinha um funcionário, né? A esposa trabalhava, os filhos trabalhavam. O Maurício, que hoje tem mais de 40, tem quase 50 anos por aí, ele era novinho. Sim. Era novinho. Então, a minha filha, também as duas filhas, a esposa, todo mundo trabalhava. Aí foi o início de tudo. Mas eu pensava, eu não sonhava ter um comércio que durasse 10 anos. Eu sonhava ter um comércio que pouco tempo, qualquer coisa, mas não sonhava longe. Certo. Não sonhava muito. E isso, você quando começa a fazer a coisa certa, naturalmente, ela dá sustentação para você continuar caminhando, ampliando, crescendo aos poucos, sim, sem nenhuma aventura. Isso deu certo no início, em 1980, depois a empresa começou com algumas visões. É importante, a pessoa, o empreendedor, ele tem que ficar ligado naquilo que ele sabe fazer. Sim. Ele sabe fazer aquilo, não se aventura a fazer outra coisa diferente. E no seu caso, o que você acha que era a sua principal especialidade para esse negócio dar certo? Porque só para dar um dado para quem está em casa, existe um número que ele é superior a 80% para as empresas brasileiras que fecham depois de 2 anos de abertas. Esse é um número clássico no Brasil já há muitos anos, ele não abaixa. Então, para cada 10 empresas inauguradas e abertas, depois de 2 anos, mais de 8 fecharam as portas. Você tem uma empresa que está no mercado há 44 anos, indo para 45 anos, assim, já é um dado completamente fora da curva para os padrões brasileiros. Sim. Um país que sempre passou por crises, mudanças de políticas econômicas, mudanças de leis trabalhistas que continuam acontecendo. Sim. Até hoje. Sim. Né? Então, quando você fala você fazer aquilo que você é bom, no seu caso e da sua família, o que você acha que era a sua especialidade que te deu esse sucesso? Então, isso que eu estava dizendo para você, sem eu perceber, o treinamento que eu obtive no comércio foi muito importante. Tá. Aliado ao planejamento, quase 20 anos trabalhando numa multinacional, planejamento você tem que planejar bem as coisas e numa multinacional você é muito exigido. Sim. Você vai vender um equipamento, você tem que ficar planejando quanto seria vendido. Sim. E não quanto vendeu. Entendi. Tá. Mas numa multinacional alemã, né? Como a Philips. Exato, a Philips é holandesa. A holandesa, holandesa. Ainda bem que você me corrigiu. Eu tinha certeza que a Philips era alemã. Holandesa. E isso trouxe facilitador para mim. Então, para mim, era fácil fazer as coisas, sem eu perceber. Sim. Não é que eu falava, eu nunca falei, eu tenho. Só recentemente que eu comecei a pensar por que deu tudo certo. Por quê? Porque eu fui muito conservador, muito observador. E sempre não arriscando numa coisa que eu analisava com muita prudência se ia dar certo ou não. Entendi. Segmento e tal. E começamos na empresa pequena e eu nunca calculei um futuro além de 2 anos. Certo. Nunca. Eu acho que você tem que calcular o primeiro ano e é uma possibilidade do segundo. Terceiro ano já é um risco muito grande. Se você tomar uma atitude hoje arriscando que vai fazer 3 anos, se não der certo, você pode se dar mal e até o negócio não prosperar. Você falando em 44 anos, quando eu tinha 12, quase 15 anos de empresa, eu fui numa palestra do Sebrae.
E ele falou exatamente o que você falou. 80% das empresas fecham nos 2 primeiros anos e depois ele pediu para levantar a mão. Quem tem 10 anos, 15, 20, né? Eu tinha 15 anos, eu falei, pô, já superei bastante gente, né? Sim. Mas quando ele falou 40 anos, quem tem 40 anos, não tinha nenhuma empresa com 40 anos lá. Pois é. Tinha umas 80 pessoas no presente. Sim. 40, 50 anos, não tinha ninguém. Então ele falou uma coisa que isso gravou muito. Ele falou assim, vocês todos presentes que são empresários, em 35 anos, todas as empresas já fecharam. No teu caso ele estava errado. Eu peguei, eu fiquei meio triste na hora, falei, caramba, eu já passei metade do tempo, já foi mais 15 anos, né? E isso não serviu para mim, serviu como inspiração isso aí. Tá? Porque a oportunidade passa ao seu lado todo dia. Sim. Ela passa, você tem que ver a oportunidade na hora certa que você deve seguir aquele caminho ou não. Isso aí é uma coisa que você não percebe, a oportunidade. Quantas pessoas perdem ótimas oportunidades por não... E eu fui muito assim, tá atento, né? Fui muito pesquisador, observador. Quando uma empresa, um especialista, um visitante que de outros países falava alguma coisa, eu tentava pegar alguma coisa que servisse para que eu aprendesse mais. E isso, ao longo do tempo, deu certo. O Cascão, nas modas, o Cascão começou na década de 80, mais ou menos, quando nós trouxemos o nome, né? Porque não tínhamos um nome definido ainda da empresa, só a razão social. E em um determinado momento, a minha esposa foi para o Rio de Janeiro e viu uma novidade, uma casca grande, 5 bolas por um cruzado novo, qualquer coisa assim, e ela trouxe uma daquela casca e falou, essa aqui é a novidade. Então isso aí eu peguei, na hora, eu saquei que era mesmo. Tá? Falei, isso aí vai dar certo. E nós começamos a fazer o sorvete no Cascão, já começou, aí já pusemos o nome para saber que lá começou a marca, né? Então, eu achei muito interessante o que você colocou da visão de curto prazo. Porque é um segmento muito dinâmico, né, Alcides? Exato. E sobre o líder normalmente ele já nasce líder. Aquilo que ele é humilde, que ele aceita, que ele troca ideia, ele vê um não como positivo. Sim. E isso é um líder. Ele consegue conversar com a pessoa, com o colaborador, conversar não como você sendo o patrão, sim como é um parceiro que está ao seu lado. Sim. Lá, ao lado dele, tentando mostrar caminhos facilitador para ele. Sim. Então isso aí ajuda muito na empresa. Eu chego na empresa, eu já vou dentro da fábrica, dou uma volta, já tiro foto de coisas. Depois de você ter a possibilidade de ter o telefone, tirar uma foto, eu vejo uma coisa errada, não adianta chamar uma pessoa que está fazendo uma coisa para mostrar que aquilo podia ser mudado. Eu tiro a foto, mando para ele e dou a minha observação. Sim. Isso ajuda muito. Ele olha aquilo, no fim do dia, no fim da semana, eu vejo todas as fotos que eu mandei para todo mundo, alguma que não foi feita, né, peço alguma providência. Isso ajuda muito. Então é uma ferramenta que você usa fotografar. Exato. Um processo que você enxergou que está errado. Isso, uma coisa, alguma coisa que precisa ser feita, manutenção, né? Isso ajuda muito e não desgasta. Sim. Você manda foto, a pessoa, você não vai falar, pessoal, está errado isso, aquilo. Você fala, em tal lugar. Você já fala isso. Que é exatamente aquele exemplo de corrigir não em público, né? Exato. Você elogiar em público, mas corrigir no privado. Exato. Que é algo que sempre isso aí funciona muito bem na empresa. Eu vivo tirando foto lá e quando eu tiro a foto alguém fala, opa, alguém vai receber uma foto de alguma coisa aí. E isso tem dado certo na empresa. A empresa hoje está já... em quantos pontos de venda está Cascão Nós temos 5 mil freezer espalhados. 5 mil freezer espalhados em todo... No estado de São Paulo. A gente estava no Paraná, mas resolvemos não continuar com a operação lá e dando mais espaço para uma coisa que começamos ano passado, que são as franquias. Certo. Paramos lá e a força de lá nós trouxemos para franquia. Para cá, para investir na expansão da franquia no estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Que é o teu foco hoje. Exatamente. Estamos 60 lojas funcionando, já umas 10 sendo preparadas e nós temos uma meta
A minha meta sempre é reservada, eu não falo, Tá o certo. Maurício fala, não, mas eu pretendo, fala, tá. Então a minha meta é sempre diferente. Sim. Eu, Mais pé no chão. Pé no chão, né? E a possibilidade nossa de se aproximar das 200 até o final do ano, de 150 a 200 lojas abertas, né? Sempre com cautela para abrir bem, para não ter que depois corrigir, fechar, o franqueado ter que fechar por algum motivo. Sim. E isso tem dado certo e o movimento aumentou muito, justamente num ano que o calor veio com tudo, né? Veio com tudo, né? Exato, O então isso aí aquecimento. foi muito bom. A empresa, um dado que essa semana eu percebi, eu dou emprego a 170 pessoas diretamente lá. Sim. E essa semana eu estive fazendo um cálculo das lojas que nós temos, dos franqueados, nós criamos mais 170 empregos nessas lojas, porque cada loja tem 2, 3 pessoas. Então o emprego Você está enxergando uma retomada, exato, né? Exatamente. Então, vendo isso aí traz satisfação para a gente. Não, sem dúvida, Isso aí, sem dúvida nenhuma. Os empregos que você dá para o pessoal, é famílias No momento que estão sustentadas. de crise que a gente viu de Exato. pós-pandemia, né? Bom, eu ficaria aqui horas e horas conversando com o Alcides, aproveitando dessa experiência dele de tanto tempo à frente do Sorvetes Cascão, da fábrica de Sorvetes Cascão, construindo essa história belíssima. A gente tem muito que aprender com ele, com a história dele, com a liderança dele, mas daqui a pouco, depois desse intervalo que nós vamos fazer agora, vem a parte que eu acho mais importante do nosso bate-papo, que são as perguntas diretas para o líder Alcides Antonelli. A gente vai e volta rapidinho. O PSD é o partido do diálogo. Afinal, é conversando que a gente se entende. É assim que vamos construir soluções reais para os problemas das pessoas. Apoiar o idoso, a inclusão das pessoas com deficiência e trabalhar para quem mais precisa. Fazer o justo com coragem e independência. Tudo isso na parceria com o governador Tarcísio. Venha conosco, aqui é a política do bem. Felice ao PSD. Voltando então aqui com o programa Liderança e Propósito, hoje com um convidado ilustre, seu Alcides Antonelli, fundador da marca de sorvetes Cascão, uma fábrica que tem uma história belíssima aqui na nossa região, contando um pouco da sua história, uma história que a gente ficaria aqui horas ouvindo. Mas, Alcides, eu vou te fazer uma pergunta que para mim é a pergunta mais importante do programa. Quem nos assiste já sabe que no segundo bloco é a primeira pergunta. O que te faz ainda, com perto dos 78 anos, acordar todo dia motivado e sair da cama e falar assim, hoje eu vou dar o meu melhor? O que te move? Você olha para trás, viu o que você fez. Então você tem que cuidar daquilo que você fez até quando você consegue fazer. Então eu saio com essa intenção de tomar conta daquilo que eu construí e que hoje eu vejo que foi muito bem sucedido. Ah, parabéns, parabéns. A história dele realmente é um exemplo e essa motivação de perpetuar a história através da sua família, eu tenho certeza que é o principal legado que ele vai deixar. E para você, o que é ser um bom líder? Um bom líder tem que reconhecer que nem sempre você está certo, você tem que observar, ouvir, às vezes mais do que falar, mas você reconhecer e analisar e pôr em prática aquilo que você acha melhor e que as pessoas envolvidas concordem com você. Perfeito. É a arte de você mais ouvir do que falar e ouvindo fazer um consenso e chegar a uma conclusão em equipe, né? A equipe sempre acaba sendo soberana. Sim. Eu concordo. Com tanta competição que a gente vive hoje no ambiente corporativo, com tanta pressão por resultados, que dica você dá hoje, para quem está nos escutando em casa, como equilibrar a vida profissional com a vida pessoal? Acho que primeira coisa, você é a vida profissional. Você tem que dedicar boa parte do seu dia para a vida profissional. Mas não deve esquecer a vida particular. Você
tem desafios diariamente, você tem que conviver com problemas inesperados, mas você tem que ter a sensatez de resolver da melhor forma para não deixar ninguém melindrado. Sim. Isso aí faz com que você administre o seu dia de uma forma que você, quando chega de noite, você fala, mais um dia, mais uma missão cumprida. Eu acho que uma coisa, concordando com o que o Alcides está falando, eu acho que o grande desafio de você equalizar essa questão é ter uma agenda. Eu demorei algum tempo para aprender e me render à agenda, né, planejar a agenda com antecedência, colocar tudo no papel, todas as tarefas que você tem para executar, e à medida que você vai cumprindo elas, vai te dando uma grande satisfação, né, Alcides? Saber que você está atendendo aos anseios da sua família e aos anseios do seu trabalho, né, dá uma satisfação muito grande, mas é um equilíbrio difícil. Eu acho que hoje em dia está difícil para as pessoas atenderem, até por conta do home office, acabou se misturando muito, né, as funções, mas fica a dica para você aí, adotar uma agenda, planejar ela com antecedência para não ter problemas. E agora eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta que os meus entrevistados têm uma certa dificuldade, mas eu acho que com toda a tua experiência você não vai ter nenhuma para responder. Alguns ficam um pouco constrangidos. Eu lembro que a Renata Bravo, vice-prefeita, esteve aqui, eu perguntei para ela, como é você como um líder? É a pergunta que eu vou te fazer. Ela falou, eu não sei, eu me acho, mas não sei se meus liderados veem assim. Como é o Alcides como um líder? É uma pergunta muito bem feita e você tem que pensar bem o que você vai dizer, porque você ser líder é você estar na empresa e as pessoas te procuram para pedir conselho. Sim. Toda hora, opinião, o pessoal aceitar com facilidade aquilo que você determina, você ser amigo de todo mundo, você ter assim a porta aberta para todo mundo que já trabalhou, independente por qual motivo saiu da empresa. Eu estou lá de braços abertos, recebendo, encontro uma pessoa, meu amigo, eu não considero um ex-colaborador como ex, e sim como um amigo. Sim. Isso aí, isso o pessoal gosta de vir falar comigo. Pessoal, todo mundo fala, mas todo mundo quer falar com você, né? Eu falei, se todo mundo quer falar comigo, porque talvez é isso, responder que você é um líder, que você que é reconhecido e eles seguem o seu pensamento, né? Perfeito. Eu li uma frase esses dias que acho que ela responde um pouco disso, que é assim, quer saber como é a sua liderança? Descubra se as pessoas ficam tristes ou felizes com a sua ausência. É uma maneira, né? Porque tem líder que quando sai da presença dos funcionários, a gente sabe que os funcionários se alegram, falam, agora eu posso trabalhar em paz e tal. E não, a maioria dos colaboradores que são bem liderados, eles ficam tristes quando o seu líder não está perto, porque o líder ajuda a tomada de decisão, ajuda a achar os caminhos, né? Então, eu acho que é uma maneira de saber, descobrir recentemente. Exato. E eu queria que... tanta história que você tem para contar, e aqui nos bastidores a gente falou de algumas delas, né? Me fala aquela história que mais te toca quando você lembra, assim, uma história que te emociona. A história que me emociona muito, quando eu lembro, eu fico realmente emocionado, quando da inauguração do emissário submarino, monumento, dos 100 anos da imigração japonesa, veio o príncipe do Japão aqui para fazer essa inauguração e veio a esquadra japonesa, mandaram um navio e eu estava na empresa e fui visitado por oficiais da esquadra. 5, 6 oficiais com intérprete foram visitar a empresa. Falei, por qual motivo, né? Sim. E eles falaram, através do intérprete, que vieram comprar sorvete. Eu falei, mas eles podiam comprar em outro lugar, por que vieram na fábrica? Aí o intérprete perguntou para ele e eles responderam, nós viemos aqui, fomos liberados para vir aqui através da inteligência japonesa.
nós fomos de lá, foram orientados que podiam vir aqui, que tinha segurança para vir para cá. E só mais 2 lugares em Santos que eles podiam visitar. Isso para mim me encheu de orgulho de ser reconhecido como uma empresa séria, uma empresa confiável. Isso me deixou muito contente. Inclusive teve um programa de TV, talvez isso tenha colaborado, a TV Cultura fez, no inverno, como sobreviver fabricando sorvete. Sim, sim. Isso eles fizeram uma matéria muito grande comigo, e passou muito tempo na pequenas empresas, grandes negócios, e foi para o Japão essa matéria, ficou lá também em cartaz muito tempo. E pessoas que moravam lá chegavam aqui e falavam: você fala bem o japonês? Porque eu não sabia que estava passando lá. Isso é gratificante, isso é um reconhecimento que não tem preço, é um orgulho para mim, e isso me emociona muito quando eu lembro dessa história, sabendo que a gente faz um trabalho sério e é reconhecido. Você me contou e eu queria exatamente que você contasse para o nosso espectador essa história, porque muitas vezes nós aqui no Brasil não valorizamos aquilo que a gente tem aqui, né? As nossas fábricas, as nossas marcas. Você vê uma empresa que ela é falada mundialmente, globalmente, que é respeitada, que é a Embraer, né? É uma empresa gigante, exporta para o mundo inteiro. Você tem uma fábrica de sorvetes com 44 anos num país. Eu sou empreendedor, já investi em outras coisas. Ser empreendedor no Brasil é muito complicado. É uma atividade para a gente de muita coragem, né? E ser empreendedor no Brasil por 44 anos com sucesso, com essa humildade que você tem em contar a história. E quando a gente vê um japonês, né? Não é qualquer, é o governo japonês, vir aqui numa cidade que recebeu os imigrantes de braços abertos e escolher empresas para comprar o alimento para dar para o primeiro-ministro, né? A frota do navio. Para toda a frota que está parada aqui e um alimento com segurança, foram escolher a Cascão. Sim. Então, realmente, é um motivo de muito orgulho para nós que moramos aqui, que consumimos o seu produto. E para você que está em casa, eu queria que você ficasse com essa mensagem do Alcides aqui, de que empreender é algo a ser feito com muita persistência, com muita dedicação e, acima de tudo, com muita humildade. Eu estou muito grato pela sua presença aqui, meu amigo. Parabéns pela sua história, parabéns pelo dia de hoje, 30 de janeiro, 44 anos da Sorvete Cascão. E a gente encerra por hoje o nosso programa. E eu te convido toda quarta-feira, às 20 horas da noite, para assistir o programa Liderança e Propósito, sempre com uma conversa nesse alto nível que nós tivemos aqui hoje com o Alcides Antonelli, fundador da marca de sorvetes Cascão. Até lá, te espero no próximo programa.